Olá, aluno do segundo ano médio, olá, aluna do segundo ano médio, sejam todos super bem-vindos a mais esse encontro aqui, onde a gente vai trabalhar o novo ensino médio, os itinerários formativos. Vamos colocar no LED ali, porque é sempre bom a gente relembrar a trajetória que a gente está fazendo. A gente está trabalhando o componente 4, que é trabalho, política e pensamento econômico. Nós estamos na atividade integrada número 2, estamos já em vias de conclusão dessa atividade e a gente está falando de refugiados na sistematização. Nós já falamos dos cubanos, já falamos dos venezuelanos e hoje nós falaremos dos refugiados no Brasil, os haitianos. E para me acompanhar nesse encontro, eu não canso de apresentá-la como a maior professora da galáxia. Seja bem-vinda, Priscila de Biologia. Olá, alunos! Oi, gente! Pessoal aí que está nos acompanhando da segunda série do ensino médio, o Alcides, como você bem mesmo relembrou, a gente está falando aí das questões dos refugiados, aliás, uma questão super importante a gente retratar, já que tem muitos refugiados aqui no país. Isso. Mas você sabe que você tocou num ponto que outro dia uma pessoa trabalhando na minha aula também questionou, eu acho interessante. O Brasil tem recebido refugiados? Tem. Mas o Brasil, ele não é o primeiro destino escolhido. Sim. Uhum. Né? Muitas pessoas que, inclusive, estão no Brasil, acabaram vindo para o Brasil por falta de uma opção em outro local, se pudessem. Então, é algo que deve ser pensado, é algo que deve ser refletido, é algo que deve ser estudado também. Né? O que demonstra que, muito provavelmente, o Brasil não está no radar como algo ideal para se recomeçar uma vida. E a gente tem que, de uma forma adulta, estabelecer aqui um questionamento. Por que as pessoas, de repente, não colocam o Brasil como prioridade? E a segunda coisa é que o número de refugiados no Brasil é quase que insignificante comparado com outros países. Não só aqui a comparação com países da Europa Central, da Europa Ocidental ou com os Estados Unidos e com o Canadá. Nós estamos falando também quando nós comparamos com outros países da América Latina, segundo os números. Olha só, interessante, né? Apesar da gente, então, receber bastante refugiado, em relação aos números, em relação à porcentagem deles dentro da população, isso acaba meio que se dissolvendo, né? Em a porcentagem, inclusive, quando a gente compara com números de refugiados que pedem e que vão para outros lugares. Acabam sendo incorporados em outros países. Você que é de biologia tem uma relação mais íntima com a matemática. Sim, sim. O que você, de repente, poderia dizer? Fiquei curioso agora, eu como cosplay de aluno, com esse nome, quem divide, multiplica, que é, inclusive, o nome do nosso aprofundamento. Matematicamente, como você poderia justificar essa sentença numérica? Quem divide, multiplica. Conta para nós. Olha, bem interessante, você falar a respeito disso, Mas quando a gente, imaginando assim, extrapolando, a questão, quando a gente divide algo, eu também estou fornecendo esse algo para uma outra pessoa, vamos supor, Então, se eu tenho lá um chocolate, digamos assim, eu divido esse chocolate... Você divide chocolate? Eu divido o chocolate. Você é uma pessoa do bem. Continua. Então, aí, se eu tenho um chocolate, eu divido esse chocolate, então uma outra pessoa que não tinha esse chocolate também vai comer esse chocolate. Então, nesse caso, eu estou aí multiplicando o meu único chocolate que eu tinha, dividindo entre eu e a outra pessoa, nesse caso. Então... Muito bem. A gente pode fazer aqui uma analogia, vou falar mais fácil, uma comparação, com esse exemplo que você usou, quando a gente produz ciência. Isso também acontece, não acontece? Super, exatamente. Então, eu, por exemplo, junto com os meus companheiros, digamos assim, lá da ciência, quando a gente publica
alguma coisa que a gente fez em laboratório, então a gente fez lá dentro do nosso núcleo, mas só que quando a gente publica, a gente está expondo, a gente está espalhando essa ciência e esse pensamento para outras pessoas, para que outras pessoas também conheçam o que a gente fez. Então a gente está aí multiplicando informações, né, nesse caso. Portanto, o nome do aprofundamento, hashtag Quem Divide Multiplica, além de descoladão, É isso aí. também ele está todo amparado numa realidade lógica matemática, certo? Sim, sim, exatamente. Também está amparado aí nessa questão, né? A gente vai extrapolando, né? Não só pensar, por exemplo, nas operações matemáticas, né? Mas sim extrapolando, né? O que essas operações aí podem nos fornecer também, né? Eu vou usar como cabeça de ponte da continuidade da aula o verbo que a melhor professora da galáxia trouxe aqui para nós: extrapolar. Vamos extrapolar agora indo em direção ao LED. Bota no LED, olha lá, o objetivo desse encontro é trabalhar o cenário dos refugiados no Brasil. Especificamente hoje nós iremos ver sobre os haitianos. A habilidade geral básica, essa eu me atenho um pouquinho mais, porque aí a gente estende essa conversa também ao parceiro professor. Analisar situações da vida cotidiana, estilos de vida, valores, condutas, desnaturalizando e problematizando formas de desigualdade, preconceito, intolerância e discriminação. E por que a gente insiste nisso? Porque o refugiado, né, Pri? Ele é um estrangeiro. Sim. E como um estrangeiro, ele vem para cá quase sempre com uma língua diferente. Sim, ele precisa lidar com isso, né? Muitas vezes com uma religião diferente, uma cultura, com hábitos completamente culturais, diferentes, artísticos, estéticos, que não é exatamente igual ao nosso. E a gente não pode negar que há aí um choque. Sim. Há um choque para quem chega, porque vai ver um cenário completamente diferente. O que não deixa de ser super impactante, porque até por uma questão não só de empatia, mas do ponto de vista científico, eu também me coloco no lugar dessas pessoas. Já pensou? Quando a gente viaja, a gente já sofre um certo impacto? Exato, né? O impacto para quem chega e o impacto também para quem recebe, né? Isso. Quem recebe também vai ter que lidar com essas diferenças culturais e com essas diferenças nos hábitos de vida das pessoas, né? Então, esse choque de culturas, né? É isso que a gente precisa, então, ter a mente aberta para isso. É, né? Porque eu estava comentando contigo que quando eu viajo, eu já sinto um certo impacto. Sim, te dá uma certa insegurança, porque você está num lugar diferente, as pessoas não te conhecem. Exato. E olha que a gente está lá como turista, como que alguém de repente vai contribuir com a economia local. Uma vez que somos turistas, somos até muito bem-vindos, né? Sim, agora, exato. No caso do refugiado, é bem mais complicado, porque o acesso dele fica muito mais limitado. Muitas vezes ele é alvo de xenofobia, de preconceito, ou seja, ele não é bem-vindo. O associam como alguém que vai roubar empregos que são escassos numa determinada localidade. De qualquer forma, e você trouxe aqui muito bem, é um impacto também para quem recebe. É claro, porque você tem um determinado espaço, e esse espaço que era dividido por uma comunidade vai ter que, de repente, ser redividido com uma outra que é bem diferente. Mas, me corrija se você não concordar, coloque seu ponto de vista aqui, para o refugiado, o impacto é mais traumático. Sim. Porque ele precisa ser acolhido, ele não consegue... Exato. Ele ainda está recomeçando uma vida. É por isso que quando eu falei para ti, quando eu me coloco no lugar deles, eu fico imaginando você cruzando um oceano, cruzando um continente e de repente indo parar num lugar onde as pessoas te olham meio torto, tudo é diferente. Exato. E lá você não está como turista, você vai ter que ficar e vai ter que produzir, vai ter que trabalhar, vai ter que criar a sua família. Muitas vezes eles são julgados, né, pelas pessoas. Muitas pessoas falam, volta para o seu país, né, uma forma de julgamento, como se ele estivesse lá para
interferir, né, num hábito, para interferir, por exemplo, nas questões econômicas. E o que a gente precisa pensar justamente é que ele está lá porque ele está fugindo de algum outro lugar que também o persegue, né? Então, quando ele chega, né, num determinado outro país, ele não se sentir também acolhido, né, deve ser um impacto para esse refugiado que está chegando, na sua própria autoestima, né? No sentido de, nossa, ninguém me acolhe, ninguém me quer. O pesadelo começa a ficar sistemático, Exato. Né? Não só local, mas fora da onde ele acabou partindo. E como historiador, quando a gente compara, por exemplo, com a questão da imigração no Brasil, a gente percebe que isso não tem nada de diferente. Quando a gente começa a pegar as ondas imigratórias que vieram a partir da segunda metade do século XIX, foi se criando na sociedade brasileira, nos habitantes locais, o tal do estereótipo. E isso foi uma marca que, de alguma forma, acabou se tornando endêmica e uma espécie de carimbo sobre determinadas etnias. Há muito pouco tempo atrás, num processo nosso de civilidade, num processo civilizatório, Pri, a gente começou a perceber que reproduzir esses estereótipos não tem nada de recreativo. Exato. Não tem nada de engraçado. Já começou a ficar não só incivilizado, mas extremamente cafona. E eu estou comentando isso, por exemplo, porque quando você pega documentos de época, os árabes, só que nessa se falava árabe, se falava o turco. Todo sim. árabe era o turco. Podia ser sírio-libanês, podia ser de onde for, era o turco. E ele sempre é associado como o enrolão, o embrulhão. Porque eles eram muitas vezes vendedores, sim, caixeiros viajantes. Aquele que te vende qualquer coisa. Aquele que te enrola. Né? O italiano, ele era associado ao porco. Olha. Porque, segundo consta, ele não tinha os mesmos hábitos de banho que os moradores aqui em São Paulo tinham. Muito desse hábito, inclusive, trazido dos índios. Era se banhar todos os dias, enquanto o europeu, por causa do frio, por causa do pouco acesso à água e por causa também de uma questão cultural, não tinha. Né? Ou no caso dos espanhóis, muito esquentados, sangue quente, encrenqueiros. Os brigões, né? No caso dos japoneses, né? Piadinhas em questões étnicas com o fenótipo, até porque de todas as etnias, o mais fácil de você localizar como estrangeiro era o oriental. Sim. E, inclusive, a religião dele nem cristã era. Então, o processo de adaptação era mais complicado. Muito bem, essas correntes imigratórias se adaptaram, fizeram a fusão cultural no Brasil, mas como eu falei para vocês, mesmo em 2021, às vezes são vítimas de alguns estereótipos, e esse é o recado para você, meu aluninho, minha aluninha, isso não é legal, isso já ficou cafona, isso já não tem mais nada a ver, e tenho certeza também que você não gostaria de ser classificado dessa forma. A mesma coisa acontece com os nordestinos. É verdade, né? Dentro do nosso próprio país, a gente classifica, né? Levando para o lado biológico, agora a gente classifica as pessoas, né? A respeito também da tonalidade da pele, a respeito do formato, muitas vezes, do rosto, né? Então a gente vai separando, segregando e classificando as pessoas dentro do nosso próprio país, né? Inclusive, estudos de ponta na geografia, na Universidade de São Paulo, né? Cravam, e aí tem uma dobradinha, tem uma parceria com a sociologia, de que quando você faz uma classificação geral, ignorando as especificidades locais, é uma demonstração de poder. Então você não fala o paraibano, o baiano, o cearense, respeitando as especificidades locais e as culturas locais de cada um. Para muita gente é tudo uma coisa só. Exato. Não tem diferença. E aí você acaba estabelecendo um sotaque padrão, que não tem nada a ver com o sotaque local, um procedimento padrão, uma cultura abrangente,
Gente, isso não tem nada a ver. Se fizessem conosco, nós que somos do Sudeste, a gente sim, ia né? sentir na pele essa discriminação ocorrendo de uma forma que não é nem um pouco sutil. Embora muita gente acredita que seja uma grande piada, uma recreação. Mas esse tipo de piada já perdeu a graça. Gente, vamos lá para o LED. Vamos agora focar na questão do Haiti. Já ouviu a música do Caetano Veloso? Qual? E do Gilberto Gil? O Haiti é aqui. Já ouviu? Já escutei. Uhum. E é uma canção muito interessante, porque o Caetano Veloso e o Gilberto Gil, eles descrevem o Haiti num paralelo com o que acontece em muitos locais no Brasil, principalmente na Bahia, onde eles acabam focando espacialmente mais o lugar comum da canção, mostrando a pobreza, né, mostrando o racismo estrutural. E aí muita gente se pergunta, por que o Haiti? Né? Interessante, né? Por quê? Porque o Haiti tem o pior IDH do continente americano. Nossa. E aí a gente, é bom não só trazer aqui algumas informações sobre o local, mas também fazer uma digressão histórica. Vamos voltar para o LED. Bota no LED, olha lá. O Haiti, vocês estão olhando, é uma ilha no Caribe, ali na América Central, e corresponde à segunda maior onda imigratória no Brasil, 22,9%. Agora, ô Guerreiro, onde eles mais ou menos se localizam, né? Por exemplo, quando eles vêm aqui para o Brasil, eles têm preferência por algum estado? Tem. Daqui a pouco, aguarde, eu vou responder, aguarde. Nós vamos recuperar a sua pergunta, aguarde. Perfeito, então, perfeito. Estou na guarda. Estou na Estou em guarda. stand-by aqui. Agora, vou fazer aqui, tratar a Pri como cosplay de aluna. Ai, vamos lá. Haiti. Haiti. Você sabe quem foi a potência estrangeira que conquistou o Haiti e manteve como colônia até o século final do 18, virada para o 19? Olha, eu não tenho certeza, mas se eu fosse chutar... Quer perguntar para os universitários? Não? Sempre, sempre. Mas assim, levando em consideração a língua que eles falam, eu imaginaria que seria os Estados Unidos ou a região ali da Inglaterra, não sei se... Errou! Os haitianos, olha que loucura. Olha só. Eles falam francês. Olha só, Eles é porque falam alguns francês. haitianos que eu conheci, eles falavam inglês. Inglês? Em inglês, exato. Mas eles têm uma língua local crioja, né? Uhum. Mas a língua nacional é o francês, é o francês então. por causa da conquista francesa. É só Olha, olha lá no LED. Os dois principais heróis da história da independência do Haiti, olha aqui, Toussaint Louverture. Ah, claro. Aí já dá pra perceber. Já dá pra perceber, já. E o Dessalines, né? Aí nós já percebemos isso. Eu estava falando para vocês de uma digressão histórica e aí acontece um outro fato. Vou trazer de novo aqui a Pri como cosplay de aluna. Vamos lá, então. Pri, durante o século XIX, é muito comum a gente pegar documentos aqui no Brasil e os senhores de engenho, eles usam uma expressão de pânico. Quando eles têm contato com essa expressão, eles demonstram um medo abissal. Eles falam que a pior coisa que poderia acontecer para o Brasil, e principalmente para eles, é que o Brasil passasse por um processo de haitização. Nossa. Você consegue, até pelo chute, sei lá, dizer o porquê desse pânico da haitização do Brasil? Ou é muito difícil essa? Não, essa daí você pegou pesado, né, Gui? Você pegou pesado. Essa eu não tenho a mínima ideia. Aqui é raiz, a gente não ensaia nada, tem que ser autêntico. Eu não tenho a mínima ideia, eu não consigo nem chutar um negócio desse. Eu vou explicar para você. O Haiti foi o único dos países onde a independência foi feita por escravizados. Ah,
aí tá. Aí começou a ficar mais fácil. Começou a ficar e mais aí eu fácil. volto à pergunta, por que a elite brasileira do século XIX, documentalmente, vive dizendo que a pior desgraça que pode acontecer no Brasil é nós passarmos por um processo de haitização? Tenta dizer agora. Porque eu fico imaginando, por exemplo, os escravizados, né, eles tomando o poder, né? Como será que eles iriam, no caso, ali, lidar com essas elites, né? Se o escravizado, por exemplo, toma o poder. Então, eu partiria, acho que por esse caminho, né? Muito bem, tá perfeita a sua resposta. A moça é inteligente, a moça é inteligente. Gente, o processo de independência no Brasil, ele foi feito numa aliança entre a família real portuguesa, representada pelo príncipe regente Dom Pedro, e pelas elites brasileiras, que eram grandes proprietários de terra, latifundiários e escravocratas. Daria para dizer que foi um acordão. Um acordão. Tanto que o Brasil ficou independente de Portugal, mas a sua estrutura social, toda ela amparada na escravização de pretos, ela acabou se mantendo. Né? Algo que, inclusive, faz com que a gente compreenda de uma forma melhor os indicadores sociais, os estratos, a diferença, a desigualdade do país e principalmente a questão do racismo estrutural. Mas voltando para o Haiti, bota no LED. Olha lá o LED, olha lá o LED. O Toussaint Louverture, ele organiza uma revolta de pretos escravizados. O movimento dele obriga a França a ter que fazer uma grande reação e a independência definitiva acontece nas mãos de outro grande militar, de outro grande líder, o Dessalines. E isso acabou se transformando numa espécie de pesadelo para os senhores de escravos de toda a América, né? Porque o Haiti passa a ser um exemplo. E o contexto desses processos revolucionários, que representam uma tomada do poder pelos pretos escravizados e por processo de independência do Haiti, acontece também num contexto extremamente intenso, viu, Pri? Nada mais, nada menos que a Revolução Francesa. Nossa, então enquanto a França está tendo que lidar com a Revolução ali, eles também estão tendo que lidar com a Revolução das suas colônias. Isso ajuda, inclusive, a compreender o momento histórico que os haitianos souberam trabalhar para a sua própria causa. Exato. Inclusive, tem um aspecto aí que é de arrepiar, porque a Revolução Francesa, pelo menos no discurso, ela foi mantida pelo Napoleão. E o Napoleão mandou reprimir os pretos no Haiti. E quando o exército francês napoleônico chegou no Haiti para reprimir, os pretos o recebiam cantando canções francesas revolucionárias da sede do Império, de Paris. O que é um paradoxo, porque como que eu vendo a ideia de uma Revolução Francesa, progressista, na França, e depois... E oprimo a minha colônia, né, nesse caso. E aí, para muitos historiadores e especialistas, a partir desses fenômenos, o Haiti vai ser sempre uma terra que propositadamente vai sofrer todo tipo de tragédia para que, de alguma forma, ela não se consolidasse como um bom exemplo a ser seguido pelas populações reprimidas. Tá, porque o que me faz pensar é justamente, né, se eu tenho a colônia que teve, né, nesse caso aí, a revolução por meio dos escravizados, e por que então as questões de IDH, elas não melhoraram, né? Pelo contrário, não é que pelo contrário, é que o Haiti pouca chance teve de conseguir se consolidar e o país acabou sendo vítima de governos completamente antipopulares e, para piorar também, inclusive, tragédias climáticas. Vamos olhar aqui o LED, olha lá. Tá vendo aí, Pri? Tô vendo. De 57 a 86... Olha o Haiti foi palco de uma ditadura sangrenta, corrupta, que a ditadura do Papa Doc, e depois veio o filho, o Baby Doc.
Belo nome. É. Mas dá em torno aí de uns 29, quase 30 anos. Quase né? 30 anos de ditadura. Para Nossa. você ter uma ideia, era uma ditadura tão corrupta que quando teve uma tragédia climática, eles roubaram até os mantimentos e cobertores que eram mandados de outros países para poder amparar as pessoas que tinham perdido Nossa, tudo. mas aí é desumano, né? É nesse Meu Deus. nível, é nesse grau. Tanto que em 1986 o Baby Doc é obrigado a fugir do país por causa de um levante, porque ninguém mais suportava tanta miséria e tanta corrupção juntas, né? De lá para cá, o Haiti é palco de constantes convulsões políticas. Toda hora tem golpe, tem briga de militar com instituições, o Estado completamente colapsado. Ninguém consegue se estabelecer no poder nesse caso. E a gente não pode esquecer que a gente fala sobre isso nas aulas, né, Pri? Alguém pensa em sair de um lugar se ele está bom? Ah, nunca, né? Nunca. Você até tinha comentado em off, aqui um pouquinho antes da aula começar. Nossa, os refugiados sempre vêm, principalmente de locais que sofreram ditaduras. Essa é mais uma confirmação que a gente, em história, já está cansado, mas é sempre bom reproduzir quantas vezes for necessário. Ditadura só é bom por um pequeno núcleo que faz parte de um governo. Só. O grande resto da população sofre não só com violações civis, mas também com questões aí de emergência social. Vamos voltar para o LED. Se já não bastasse tudo isso, né? Uma ditadura corrupta, sangrenta de quase 30 anos, os colapsos políticos, o Estado o Estado ausente, Pri, pelo menos a história mostra isso. Quando o Estado é ausente, você sabe quem passa a exercer o poder? Não. Gangues e grupos milicianos. A forma deles lidarem com o poder é através de um contrato social? É através de uma forma pacífica e democrática? Não, é o terror, né? É o terror. Eles metem o terror. E aí o que era muito ruim consegue ficar piora, né? muito pior. E se já não bastasse tudo isso, nós temos ainda tragédias as questões climáticas, né? A questão do Estado no Haiti foi colapsado de tal forma que a ONU convoca forças de segurança para poder restabelecer o mínimo de ordem, porque o país tinha virado um campo aberto de brigas de gangues e milícias. E o Brasil, nos anos 2000, acho que você lembra disso, né? Eu lembro das viagens, né, que os militares o Brasil fizeram, passa a liderar essa força de segurança para poder, de alguma forma, reordenar e pacificar o país. Vamos aqui a algumas outras informações. Criou-se um status diferente para o haitiano. Ele passa a ser refugiado, mas o status dele não é questão religiosa ou política. Passa a ser crise humanitária. Inclusive, eu conheci de perto um refugiado haitiano. Ele trabalhava como pessoal de limpeza. E eu notei porque eu ouvi falando no celular em francês. Né? E aí, por causa do fenótipo, ele falando em francês, eu concluí, fui conversar com ele. Inclusive, ele era engenheiro. Olha só. E tentava uma recolocação mais relacionada à área profissional dele. Né? Respondemos a pergunta! Olha, aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, tá? Na região metropolitana de São Paulo, principalmente o bairro de Guaianazes, na Zona Leste. Olha aí, olha. Lá tem muito haitiano. A maioria deles é jovem, bem jovem, né? 80% deles. E olha, bastante gente. Né? 143 mil pessoas em 2020. Há muita propaganda para que eles venham para o Brasil, só que, infelizmente, quase todos acabam caindo aí em trabalhos precarizados para poder se recolocar. Pri, dá tchau para a galera, chegamos ao final. Guerreiro, muito obrigada pelo convite, foi um prazer e até mais, pessoal. Eu quem agradeço.
Tamo junto, a gente se vê na próxima. Beijo pra vocês. Tchau, tchau. Avaliem a aula.